Amigos, hoje estou aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia. Mas é muito bom estar aqui novamente. Que essa paz do amor de Deus, do amor de Jesus, se faça ser sentida em todos os corações que participam conosco dessas reflexões proporcionadas pelo grupo Caminheiros do Amor, pela SECA, que semanalmente nos encontramos, e esses encontros certamente são conduzidos pelo plano maior de amor para que haja entendimento, para que alcance mais e mais corações, porque a internet é uma ferramenta que o Pai concedeu a toda a humanidade, a fim de que consiga-se mais e mais corações se iluminando, se norteando sob os cuidados de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, de Deus nosso Pai. E esse Evangelho é a oportunidade para nós ouvirmos, refletirmos, e a cada reflexão descobrimos um pouquinho mais do que é necessário para as nossas mudanças e seguir realmente os passos de Jesus. Que a paz seja feita em todos os lares, em todos os corações, e que essa luz de Jesus se achegue a cada um de nós, a todos os cantos da terra, em todos os lugares, no coração de todas as mães. Que Jesus abençoe. E é muito bom estar aqui novamente, aprendendo, né? Eu pensando aqui nessa data, final de ano, Natal, quantas coisas aconteceram com cada um de nós. Coisas boas, coisas não boas, coisas que de repente nos causaram lágrimas, coisas que nos surpreenderam. E todas elas, certamente, nos fez olhar para dentro de nós. Todas elas, com certeza, fez com que olhássemos ao Pai maior, ao Pai da vida, agradecêssemos a Deus, agradecêssemos a Jesus, e coisas que clamamos a Ele, o socorro, né? O amparo. Porque vocês já perceberam, né? Acho que todos nós já percebemos. E quando acontecem coisas boas, felizes, nós ficamos e nós agradecemos a Deus, agradecemos a essa espiritualidade amorosa, agradecemos por ter Jesus. E quando acontecem coisas que nos abalam, que nos deixam tristes, nós recorremos com mais veemência a Deus e a Jesus, pedindo amparo, pedindo forças. E isso é ótimo. Significa que nós já estamos num trecho do caminho
entendedores que o médico é Jesus, que o Pai amoroso só nos quer o melhor. Significa que nós entendemos que somos filhos, que somos aprendizes, que somos enfermos, que precisamos do médico da vida. E aí lembramos, graças a Deus lembramos que temos esse médico, Jesus. Isso é muito bom. E lembramos também, agora, dezembro, comemoramos, os cristãos comemoram o nascimento de Jesus, desse médico, desse mestre que é eterno, médico eterno de todos os nossos corações. Então agradeço sempre por ter Jesus. Agradeço sempre por meus pais, por minha mãe, por ter apresentado a mim e a toda a minha família, minhas irmãs, meu irmão, Deus. E ter apresentado a mim e aos meus entes queridos, minha família, Jesus, o Divino. E isso é uma luz que fez crescer ainda mais no meu coração de espírito reencarnante aqui na Terra. E todos nós somos espíritos que reencarnamos na Terra. E isso nós vamos passando para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, essa luz, ela só tende a crescer, ela só cresce. Muitas vezes os contextos que vivenciamos diariamente nos entristecem, nos deixam abalados. Muitas vezes pensamos que a maldade tomou conta de todo mundo, mas não, é um engano nosso. Porque Jesus, o protetor, o governador, o médico das almas de todos os corações, é o governador de tudo isso. Então essa luz, esse sol amoroso que é Jesus, ele sabe que com a nossa ação, a cada um daqueles que estão sob a nossa tutela, se nós passarmos com fidelidade, com lealdade, o Evangelho que Ele nos deixou, tenho a certeza que o mundo tem muitas pessoas boas, muitos espíritos amorosos no plano espiritual e no plano aqui no campo físico. E hoje nosso tema do Evangelho, da nossa reflexão, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Quando Jesus nasceu aqui na Terra, quando ele reencarnou aqui na Terra, todos aguardavam, todos os povos aguardavam um mestre salvador, um médico que amparasse, que curasse as feridas. Afinal,
era o que os profetas divulgavam, que viria ao mundo o Salvador, aquele que ampararia e que curaria todas as dores, todas as doenças, que salvaria o mundo das maldades, das injustiças. E aí nasceu Jesus, naquela simplicidade da manjedoura. Um pai carpinteiro, simples, olha que beleza. Simples, mas que trazia no coração a bondade, a compreensão, a aceitação. E trazia nas mãos o dom e a força do trabalho bruto. Numa terra onde as pedras feriam os pés, um sol que queimava a pele. Maria, uma jovem mãe, com todas as dificuldades de uma época, teve toda a compreensão, aceitação, humildade e confiança no Pai. E aí veio o nosso Mestre Jesus, o nosso médico. E como já se colocava, Jesus, o médico das almas. Então, o tema de hoje é muito interessante, mas é interessante, é importante que relembremos a trajetória de Jesus, do nascimento dele, das caminhadas do Evangelho vivenciado por ele na prática. E todos nós que reencarnamos no planeta, aqui, nesse planeta lindo, maravilhoso, somos espíritos que já vivenciamos muitas outras vidas, encarnações e fizemos muitas coisas que contrariavam as leis divinas. E Deus, na infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de acertarmos, de corrigirmos. Então isso é bendito demais. Então, com todos os nossos tropeços, de ir e voltar para a Terra, e tropeçar, Deus enviou o Divino Mestre, o Divino Médico, que veio para servir, trabalhar, orientar, curar todos os enfermos. Enfermos do corpo, enfermos da alma, enfermos espirituais, porque nós somos ainda, todos nós, principalmente enfermos de moral espiritual. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, as nossas inseguranças, as nossas imperfeições. Imperfeições essas que contrariam as leis do Pai. Tudo que contraria as leis de Deus são imperfeições, são inferioridades do nosso coração, do nosso ser espiritual e precisamos então cuidar, medicar, ter o curativo. E quem dá esse curativo para nós? Jesus, no Evangelho Divino. Todo o receituário, tudo, Jesus praticou para curar todas as enfermidades. Enfermidades essas que muitas vezes nós conseguimos enganar o outro aqui na Terra, porque elas não são visíveis no corpo físico. Assim como uma cardiopatia, uma
vértebra fora do lugar, uma perna ou um defeito no olho. Essas doenças que Jesus, o médico de todos, veio para curar, ensinar-nos como nos curarmos dessas doenças, são as doenças morais. Partindo do orgulho, do egoísmo, da inveja, da falta de fé, da não prática da caridade. Então, olha como é muito mais abrangente. Eu vou ler uma mensagenzinha bem rápida aqui do nosso livrinho, O Evangelho por Emmanuel, comentários, ao Evangelho segundo Mateus, de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é referente também ao tema do Evangelho. Ante o Divino Mestre, milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Agora, nessa mesma encarnação também, a gente pode... Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas às terapias da alma, a terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, olha a doença do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões de cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Servir. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os sãos que gozam de saúde, os que precisam de médico. Perdão, vou reler novamente. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Existe algum totalmente são aqui no planeta Terra? São dessas doenças que nós falamos agora há pouco, as doenças morais? Eu acho que não. Eu acho que na Terra todos nós ainda somos enfermos dessas doenças morais. Então todos nós precisamos do médico Jesus. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então, nós pedimos a Deus, Senhor, dá-me paciência. Aí surge um monte de obstáculo. Esse é o remédio. Aquele monte de situação que vem é justamente o remédio que pedimos para Deus. Para que nós exercitemos essa paciência. E nós colocamos de forma diferente. Nossa, quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece, mais obstáculo aparece. São linguagens populares, né?
Mas é isso, são os remédios que Deus nos manda. Porque nós, Jesus, ele falava, e nós não entendíamos, porque ele sempre falava espírito, essência, e não ao corpo material. O corpo material, precisamos de um arranjo no coração, procuramos um médico cardiologista, o qual vai nos prescrever todo o receituário. Então, eu vou melhorar se eu cumprir aquilo que me foi dado. Caso eu me rebele e não cumpra o receituário médico, ou se eu só melhorei um pouquinho e já volto a fazer tudo o que não devo fazer, eu vou adoecer novamente. E assim é o Evangelho de Jesus. Precisamos praticá-lo, porque senão nós vamos e voltamos com as mesmas deficiências. Não é verdade? E assim nós precisamos a cada dia refletir no nascimento de Jesus. Esse médico. Vamos lá. Os sãos não precisam de médico. É o item 11, item 12. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos, imagina, né? Jesus lá e de repente chegar todos aqueles outros que naquela época eram mal vistos. As pessoas achavam, nossa, mas Jesus vai sentar com os coletores de impostos que eram vistos de mal índole, né? Porque além de cobrar os impostos caríssimos, a qual o governo da época exigia, ainda tiravam para eles. As mulheres de má vida, como era dito naquela época, os ladrões, enfim, eles perguntaram, né? Só que Jesus, ouvindo o que eles disseram, o que Jesus falou, os sãos não precisam, não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Está lá no Evangelho de Mateus. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos, sejamos nós assíduos numa casa espírita ou em qualquer outra filosofia religiosa, todos nós precisamos, porque se fôssemos puros nessa sabedoria divina já, nessa bondade, nessa caridade que o Evangelho nos ensina, que Jesus praticou aqui, não estaríamos então na Terra. Nós estaríamos lá com os anjos do céu, né? Com esses espíritos amorosos já trabalhando numa outra esfera, vivendo em mundos sem tantas provas, expiações como nós estamos aqui. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e, por isso mesmo, capazes de a empregarem mal. Costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Gente, aí nós vamos falar um pouco da mediunidade. Mediunidade é uma sensibilidade como que todos nós temos, todos nós possuímos. Deus deu esse atributo a todos os teus filhos. Todos os filhos do Pai têm a sensibilidade. Muitos dos médiuns se vangloriam ou por se
se comunicarem com os espíritos amorosos, ou muitos médiums acabam servindo desse instrumento de uma forma negativa, praticando aí coisas não legais, não boas, que contrariam o que Deus deseja. A mediunidade é uma faculdade que todos podem possuir, todos possuem. Só que fazer o bom uso dela, assim como nós fazemos da nossa língua, como diz lá em uma outra mensagem, nossa língua tão pequenininha e capaz de fazer destruições. A mediunidade é uma faculdade para ser utilizada para o bem. Eu não posso cobrar, por exemplo, uma sensibilidade intuitiva que eu venha a ter para fazer a bondade para alguém. Eu não posso cobrar. Eu recebi de graça. Assim como o nosso corpo, as nossas faculdades auditivas, nosso tato, paladar, Deus nos concedeu. Eu não posso cobrar. Mas como que eu vou fazer apenas o bem com essa mediunidade? Primeiro, não ser orgulhoso. Ficar se gabando porque eu converso com os espíritos, porque eu ouço, porque eu... enfim, nós não podemos. Precisamos sempre ter em mente tudo que Deus concede a seu filho é por amor com amor. E tudo é para auxiliar em primeiro o seu filho a se curar, como foi dito na outra mensagem. Precisamos nos curar. Jesus deixou tudo escrito. Então, coloquemos em prática esse remédio de Jesus. Cuidando dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, dos nossos egoísmos. Fazendo a prática do bem. Independente de onde nós estivermos. E em silêncio. Lembra daquela frase do Evangelho? Que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a direita? Então, assim, o Evangelho de Jesus, as parábolas, todas têm todo o receituário para que nós curássemos, para que nós consigamos nos curar das nossas imperfeições. E curando essas nossas imperfeições, nós curaremos também o nosso corpo. Porque o orgulho, a desconfiança, a ganância, o egoísmo, elas vão gerar no nosso organismo doenças. Sabiam disso? Sabemos, né? Todos nós já sabemos, porque nós já estamos no momento de saber tudo isso. As nossas preocupações desnecessárias causadas pelas vaidades, pelo egoísmo, elas causam a doença no coração, elas vão aumentar os nossos probleminhas, assim, que talvez teríamos que superar, sim, como plano reencarnatório, mas elas vão aumentar muito mais. Então, vamos praticar o Evangelho de Jesus diariamente. E os espíritas, os médiuns, tomemos cuidado. Vigiai e orai incessantemente. Todos nós somos responsáveis pela cura
do nosso ser e somos responsáveis se causemos algum mal ao próximo. Nós não queremos voltar ao plano espiritual com uma carga mais pesada de erros e culpas. Então, vigiai e orai. E que esse Natal, do dia 25 de dezembro, seja luz eterna, diária, em todos os corações, e que o Mestre Jesus abençoe a todos, abençoe e envolva sempre a SECA, caminheiros do amor, que já vive intensamente no meu coração e no coração de muitos amigos. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigada por mais essa oportunidade e até sempre. Que Jesus abençoe.